e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Para sempre, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Inicia agora, pela Rede Menorá, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida, eu vim do céu. Programa Pão da Vida.
Isso aí, amados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pão da Vida dessa noite. Segunda-feira são 21 horas e 48 segundos, dando início, então, ao programa que vai ao ar até as 21 horas e 55 minutos, temperatura 28 graus. Segunda-feira para lá de especial, hoje dia com a participação, né, do ministro da Palavra, Sérgio Alberto Alves, já participando, interagindo conosco. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo aplicativo Pão de Judá e também pelo canal no YouTube Rádio TV Menorá. Seja muito bem-vindo à programação, que você pode estar enviando a tua pergunta, o teu compartilhar, através do nosso WhatsApp 071 99663 5776, repetindo 071 99663 5776. E lembrando, né, que assim todas as perguntas, assim, se possível, vamos estar aí compartilhando referente a esse tema. E é muito importante, testemunhas, né? Eu creio que testemunha. Deus nos chamou para ser testemunha, então eu creio que vai ser uma noite muito edificante. E Deus conto já com a tua participação e colaboração nos compartilhamentos para que muitas pessoas possam ser edificadas. Mas vamos dando início, então, saudando a mesa. Boa noite, Jefinho. É isso aí, Renata. Uma boa noite para ti, né? Boa noite para todos aí que estão ligadinhos no nosso programa Pão da Vida, né? Uma ótima semana a todos aí, né? Que Deus abençoe a todos aí. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É isso aí, então, já com a participação do ministro e já também vamos estar saudando todos aqueles que nos acompanham. Desde já queremos agradecer, né? 69 compartilhamentos, aí as pessoas estão se enganjadas, né? Em levar esse compartilhar essa noite para lá de especial, então, a todas as pessoas, né? E vamos falando, então, de edificação, vamos falando aí da programação que vai ao ar Deus das 6 horas da manhã, na Rádio TV Menorá, com o programa Hora das Premissas, e fecha aí com a programação que temos à noite, temos a Nova Aliança, nós temos Pela Fé, eu creio que vai ser intercalados ali entre as programações da rádio ali, então, segunda-feira, olha só, muitas programações, temos Novas do Reino às 22 horas, às 23 horas, Nova Aliança, e Pela Fé, que é amanhã, né? Então, vamos falando de programação, amanhã, terça-feira, dia de personagens bíblicos, no programa Vinde a Mim, né? Com o personagem Potifar. Então, eu creio que será um programa para lá de especial, muito interessante. Se você não tem o hábito aí de estar assistindo essa programação, lembrando que fica salvo no canal no YouTube Rádio TV Menorá e também você assiste pelo Facebook do programa Vinde a Mim. Terça-feira também é dia de mensagem de edificação de português para espanhol. Toda terça-feira, então, a partir das 20 horas e 30 minutos, mensagem ao vivo de programação aí de edificação. Não para aí na Rádio TV Menorá, mas nós já estamos entrando quase aí para o nosso bloco de intervalo, falando aí compartilhando, né, os investidores do reino, e já na sequência com muita edificação. Não saia daí. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21 99750 6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 51995502839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você.
Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budak, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Com dificuldades na parte fiscal da sua empresa, a Criscom Consultoria lhe dá o suporte técnico, desde a classificação de produtos como a entrega das declarações fiscais, atendendo todos os SPEDs e cálculos de impostos. Conta com suporte online que vai ajudar a sua empresa a entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente. Fone 55999229619. Criscom Consultoria. Dedique-se ao seu negócio. Deixe a parte fiscal com a gente. Quer eliminar suas estrias? Conheça a Microderme, tratamento definitivo para estrias. Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos. Resultado em apenas uma sessão. Entre em contato com Kátia Tavares, 19 982 100096. Microderme, estrias. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano? A Triuno Assessoria em Licitações pode te ajudar. Assessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso, ampliando e aprimorando seu volume de negócios. Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade, captação e análise de editais, recursos e impugnações, organização e gerenciamento de documentos, representação em processos eletrônicos ou presenciais. Fone 47-99741-3266 ou triuno.adm@gmail.com. Triuno Assessoria em Licitações. Sonhe com sucesso. A gente ajuda você. Rádio Menorá, operando para você melhorar. A rádio número 1. Amado Pai Celestial, pela Jesus, coloco o calçado da paz. Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhum ansiedade, perturbar, por me ter desconvidado, revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Ensina-me a esperar a presença até que a paz interior cede o entendimento humano, tome o lugar da ansiedade que habita em mim. Ensina-me a esperar em tua presença até que a paz interior cede o entendimento humano, tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Da paz. É tão bom a paz que me traz, Senhor. A melhor programação da web você encontra aqui. E, amados ouvintes, voltamos após o nosso intervalo comercial, dando início, então,
a programação. Já contamos com a participação aí do ministro, também Janaína Almeida, direto de Santo Antônio de Jesus. Sejam muito bem-vindos à programação. Boa noite, Renata. Boa noite, Janaína. Boa noite a toda a audiência do programa Pão da Vida. Que Deus nos abençoe aqui nesse trabalho hoje. Amém? Amém. Amém. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os ouvintes do programa Pão da Vida. É um prazer estar com vocês novamente e que a gente seja muito iluminado e edificado através desse compartilhar de hoje. É isso aí, então vamos dando início. Então, esse tema bastante profundo, né? Porque falamos muito de Jesus, né? Mas o testemunho, eu vejo assim que ainda não é real, né? E eu não digo na totalidade. Eu creio que deve ter alguns aí que Deus converteu o coração, já decidiu, né? Nada a saber. Mas a grande maioria, né? A nossa condição é de falar de Jesus ainda, de não testemunhar. O ministro, dando início, então, eu queria que o irmão falasse um pouco desse assunto, desse tema assim tão profundo. Só me recordo o tema aí, irmã, porque eu já participei de vários programas hoje, são muitos temas. Testemunhas, né? E testemunho, né, Jana? É isso aí, o aperfeiçoamento dos santos, 021. Testemunhas e o testemunho. Amém. Tá. É o seguinte, assim, ó, em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus faz uma grande revelação que nos liberta muito do naturalismo, da condição racional. Isso que a gente tem que pensar sobre aquilo que Jesus falou, né? Ele disse, fique em Jerusalém até que o Espírito Santo tome conta de vocês, governe vocês, com a concessão amorosa de vocês. Aí, depois disso, vocês vão levar o meu nome, a salvação, para as pessoas. Antes não, Deus disse. Depois que o Espírito Santo for derramado, então vocês serão minhas testemunhas. Então, o que é uma testemunha? A gente, nesse versículo, aprende o que é uma testemunha. A testemunha é aquele que tem como conteúdo em sua alma Cristo como autoridade, como governo, e expressa esse Cristo para benefício dos outros e para magnificar o nome de Jesus. Agora, essa exteriorização que vai sair da nossa vida é um falar divino. É uma atitude que eu coopero com Jesus para Jesus falar com as pessoas através de mim. Então, eu não posso estar inventando coisa na hora para falar para as pessoas. Eu tenho que estar inspirado para falar para as pessoas. E quando as pessoas têm necessidades de libertação, de cura divina, de maravilhas, então eu vou impor as mãos para esse Cristo que está aqui dentro curar aquela pessoa que está na minha frente ali, libertar aquela pessoa. Então, além dessas duas coisas que eu falei, tem o bom comportamento comunitário na congregação e no social da cidade onde a gente vive. Então, eu estou englobando todo o testemunho, tanto o testemunho pessoal como o testemunho de Jesus. O testemunho pessoal é as pessoas, quando te observam, elas não podem enxergar um homem natural, elas têm que enxergar Cristo. Então, tu tem que ser aquela pessoa paciente, que não julga ninguém. Eita, rasqueira. Quer dizer, perdão. Eita. É uma obra. Que tu sabe perdoar, tu sabe esperar a pessoa ser tocada por Deus para mudar, para melhorar. Você dizima, você oferta. Você, quando compra, paga. Quando trata, cumpre. Você é piedoso com as pessoas, né? É humilde, você é manso.
você sempre renuncia os direitos de agir e reagir naturalmente em favor. Então você padece por Cristo, porque você tem uma graça muito rica na tua alma, que é a presença do Espírito Santo. Então lá em Filipenses 1:29 está escrito que foi-me dado uma graça, não só para crer, mas também para padecer por Cristo. Então, o que quer dizer isso? Quando eu vou praticar a palavra de Deus, eu vou sofrer. Eu vou me negar. E as pessoas vendo eu me negar, elas vão ficar atraídas a Cristo, por causa da minha conduta e postura de vida na frente deles, né? Então, dentro do lar, é o lugar mais difícil para você ser testemunha de Jesus na vida familiar. Como é difícil, né? Aí você, quando está no culto, quando está na loja, você não mostra quem você é. Você tem uma postura que você cuida para não ficar exposto ali. Então você se conduz de uma maneira teatral, né? Quando o culto, tu abraça as pessoas, tu conversa, tu sorri, tu trata bem. Mas quando a gente passa a porta da nossa casa para dentro, ali você é aquela pessoa que você realmente é. E nem sempre nós somos testemunhas de Jesus ali. Então, eu creio que tem um pequeno resumo sobre testemunho e a testemunha de Jesus seria isso aí, basicamente. Acho que vamos chamar a Jana para as perguntas aí, para não entrar em depressão, para dar pergunta aí. Muito interessante que essa parte, né, Renata, assim, também quando foi compartilhado lá, eu também me chamou muita atenção, né, porque a obra é toda de dentro para fora, né, dentro de mim, dentro de casa e na igreja. E eu acho assim que a gente não sustenta muito, né? O apóstolo falou ali sobre a gente demonstrar, mas essa sustentação ela não continua, né, apóstolo, muito tempo assim. Eu posso realmente, né, no começo sustentar uma pessoa fora e uma pessoa dentro, mas aquilo uma hora vai se expandir, né? Porque a verdade ela sempre aparece, né? Sim, com Você certeza. falou muito sobre assim responsabilidade e compromisso. Se eu não tenho essa responsabilidade, né? Vamos dizer, eu como esposa dentro de casa, no meu lar, eu não tenho uma responsabilidade, eu não tenho um compromisso, fora uma hora vai aparecer que essa responsabilidade não existe porque não há frutos, né? Como foi compartilhado muito esses dias, vai aparecer de alguma maneira, né? Eu não estou salgando a terra. Aquilo ali, ela acaba uma hora caindo por terra, né? Você vê assim que a gente vê, né? Que lidou com muita gente na igreja, assim, a gente vê que a gente não sustenta muitas coisas muito tempo, né? Uma hora Deus vai trabalhar. Aquilo Tudo vai tudo que é representação natural, teatral, um dia vai ser exposto. Porque Deus vai criar arranjos para provocar a derrubada desse teatro, né? É verdade. Deus vai através do micro, né, que tivemos esse último final de semana, a situação de ficar com os braços erguidos, porque eu de casa também fui assistir e ergui os braços. E foi algo assim muito tremendo da parte de Deus, né? Porque é tudo aquilo que a gente tenta fazer no natural, né, para poder imitar, né, a vida. Não se sustenta, né? Não vai de pé. Não vai por muito tempo, até por algum tempo assim, se tu tem uma pessoa muito polida, tu até consegue dar uma gambelada assim por um tempinho, mas logo cai por terra, porque uma hora fica exposto, né? Então, veja bem, a barreira do relacionamento no corpo de Cristo é onde nós somos expostos. A gente não consegue ser uma testemunha de Jesus. Muitas vezes a gente está trabalhando com uma pessoa no reino, a pessoa apresenta um horror de ideias contrárias, erra muito, tem um jeito difícil de lidar, e a gente está ali do lado, né? O que a gente pensa? No primeiro ponto, para resolver o problema, essa pessoa tem que sair daqui. Né? Tá. Se ela tem que sair dali, até Deus pode ter um plano para tirar ela dali. Não tem problema.
Agora, que ela não saia dali por causa de você. Amém. Né? E quando sair dali, que saia muito bem com você. Amém. Porque senão fica aquela imagem carnal e negativa de que houve conflito e não houve resolução. Então, quando uma pessoa que está trabalhando com a gente é muito diferente da gente, é difícil de lidar com essa situação. Né? E nós, os cristãos, nós vivemos em comunidade. Querendo ou não, nós vivemos num corpo de Cristo, onde todos nós precisamos ser nós mesmos ali com Cristo. E a minha cabeça nunca vai ser igual à cabeça do meu irmão, porque nós não estamos ainda totalmente no espírito. Então, a Renata tem uma maneira de agir, a Janaína tem outra, o irmão tem, eu tenho outra, mas isso não importa para nós. Nós temos que passar por cima dessas coisas. Essas diferenças, elas existem para acelerar um processo de eu me negar. O próprio aperfeiçoamento, né? É, para o próprio aperfeiçoamento, exatamente. É só isso que precisa ser observado. E eu nunca vou conseguir transformar uma pessoa. É Deus que vai fazer uma obra. Né? Tem pessoas que... Agora mesmo, eu já lidei com tudo que é tipo de pessoa aqui no reino. Eu já trabalhei 3 anos, 4 anos, viajando todas as semanas com uma pessoa que me odiava. Olha só. Né? Mas eu tratava bem. Eu sempre perdoei os ataques, mas ele não gostava de mim, essa pessoa. E era um casal, e trabalhava junto comigo. Eu digo, Senhor, eu não sei o que esse rapaz tem comigo. Né? Já sentava com ele, conversava, coisa e tal, mas nunca. Ele batia de frente comigo, assim. E eu paciente, nunca estourei com ele. Eu levando na paciência. Digo, Senhor, eu não vou tirar ele daqui da minha frente de jeito nenhum. Se um dia tu tiver que tirar, é que você tire. Porque se tu colocou ele aqui, é porque é para mim ficar aqui. E eu nunca manipulei para ele sair. Deus tirou ele. Amém. Né? E nunca acertou comigo. Não quer conviver comigo, saiu da igreja e nunca... E até hoje fala mal de mim. Olha só. Entende? Que obra, que paciência. Aí eu nunca fiz nada para ele, entende? Então, eu percebo que ele tem o direito de ser como ele quer. Eu tenho o direito de ter reações bíblicas com ele. E tenho o dever também, não é só o direito, né? Tenho o dever. Então, se a gente pensar bem, a gente vai ter que agir e reagir assim no corpo, porque você vai encontrar dificuldades para manter a verdade sendo praticada, né? A verdade é que, independente da situação, eu tenho o dever e o direito de ser uma testemunha do Senhor, né? Eu salgar aquela pessoa, né? E muitas vezes a gente pega o que está lá e traz para cá, né? Em vez de levar o que está aqui dentro para lá, que é o Cristo, né? Que é a verdade. E às vezes a gente tem a nossa verdade, né? Mas a verdade, a gente sabe que a verdade é o Senhor. Vive dizendo, né? Tem gente que diz assim, eu falei a verdade. Você falou da palavra, não falou a verdade é o Cristo. Nesse mesmo assunto aí, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que ela querem tirar, tem pessoas que você fala nessa mensagem, eu posto assim, através do Espírito, que a manipulação, né? Manter um bom conceito da carne. Aí eu vou lá e começo a manipular a situação para aquela pessoa ficar bem comigo. Né? Você falou sobre isso também, deu até um exemplo de pessoa chegar na tua casa e dizer, pô, exatamente isso que eu estou precisando. Ah, como eu já orei por isso. E às vezes a gente na carne vai lá para agradar a pessoa, né? E tome. E não sabe dizer o não, né? Sobre a fraqueza nossa também de dizer não. Você falou sobre isso. Mas nós vamos... Eu vou cortando a Jana ainda para nós entrarmos no bloco de intervalos, né? Com nossos investidores no reino. E na sequência, voltamos então com esse assunto, porque é muito precioso, né? Enquanto isso, o pessoal está chegando aí, 33 câmeras, né? Eu creio que será uma noite muito edificante. Não saiam daí.
Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Mac Coatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Tremediadigital.com.br. O site para o seu negócio está aqui. Temos mais de 80 modelos de sites para advogados, profissionais liberais, moda e beleza, lojas virtuais, alimentação, negócios locais e muito mais. Acesse agora mesmo tremediadigital.com.br e escolha o seu site. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 74 35. Você tem realidade de que você tudo pode naquele que te fortalece? Você pode sim. Na Arca Regularizações de Imóveis, você pode fazer regularizações de terra, terrenos, inventários, averbação de casas e aquele tão sonhado projeto da casa própria. Está precisando regularizar essa área na sua vida? Vem pra Arca, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Fone 559-9938-5233. A Arca te espera. Regularize aqui. Ei você! Hoje é dia de comprar roupas novas na Doce Encanto Modas. Roupa masculina, feminina, infantil e as mais lindas roupas de cama. Tudo que você procura com o melhor preço. Fale com a Dalva e fique por dentro das novidades. 479-8882-7920. Rua N. Padilha 43, bairro Taboão, em Rio do Sul. Doce Encanto Modas, vestindo toda a família. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro. A Bíblia alerta, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra como livrar-se desse mal. Adquira agora o seu livro em editoraventosul.com.br. A Editora Vento Sul tem a missão de contribuir para uma melhor qualidade de vida, através do desenvolvimento espiritual das pessoas. Nosso acervo conta com temas desde autoajuda a profundos estudos espirituais, disponíveis em livros, CDs, DVDs e downloads. Acesse editoraventosul.com.br. Editora Vento Sul, levando vida para você.
Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. A rádio do seu coração. É isso aí, amados ouvintes. Voltamos após o nosso intervalo comercial e já estamos conectados novamente aí com a nossa liderança, aí o irmão Sérgio e também Janaína Almeida, para estarmos compartilhando desse tema tão profundo, né? Se você não assistiu aí no primeiro bloco, você vai poder, em nome de Jesus, vai estar salvo no nosso Facebook, o compartilhar dessa noite. E foi realmente, eu creio assim, que se você começar a analisar ali os pontos, as características de uma pessoa que é testemunha, é por fé, né? Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Mas chegou até, eu até me recompus, assim, eu comecei a clamar por misericórdia, porque é algo assim muito tremendo, aquilo que Deus já compartilhou nesse primeiro bloco. Mas dando sequência, então, aí, Janaína? O apóstolo lembra a pergunta ou quer que eu refaça? Pode refazer, irmão. Manter um bom conceito pela carne, né? A gente quer testemunhar, mas às vezes a gente quer ser bonzinho e é algo da carne, é uma manipulação, né? Eu não quero dizer não, eu não quero me negar para, às vezes, assim, coisas da carne, né? Porque muitas vezes a gente sente, eu já vi muita gente dizer assim, eu disse, fulano falou isso, eu disse, mas por que tu não ministrou? Não, porque podia fulano não gostar, tipo, entendeu? É algo da carne, né? Isso são manipulações, isso não busca testemunho. Testemunho fala a verdade, como eu disse, de Cristo. E aí eu queria que o irmão comentasse mais sobre isso, né? Porque tem muitas manipulações, né, também. Tem muitas, porque a gente quer manter um bom conceito com as pessoas, quer receber afeto, atenção, amizade, carinho das pessoas. Então, a gente se faz de bonzinho sempre, né? Então, tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que está no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 10. Diz assim: se eu vivo no reino para agradar homens, Cristo não me aceitará como servo. Estou resumindo aqui, né? Então, agradar homens não é só os outros, a nós também. É verdade. Né? Então, veja que na igreja houve uma experiência de Davi que queria construir um templo para Deus. E o profeta não tinha nenhuma palavra de Deus, ele disse, faz tudo que está no teu coração. E aí, então, ele pensou, vou fazer construir um templo para Deus. Passados uns dias, o profeta retornou a ele. Não vai fazer, não. Deus disse que não. Mas tu disse que eu podia fazer tudo que está no meu coração? Sim, porque Deus não me havia dito que não. Então, faz o que está no teu coração. E agora Deus está dizendo que não quer. Davi olhou, Deus é assim, né? Se ensina ou não. Se ele quer, ele quer. Se ele não quer, ele diz que não quer, acabou. Não importa o que tu vai sentir. Não importa o que tu vai fazer. Então, nós temos que trabalhar pelo direito divino. Não, isso não se faz, não se faz. Isso, tem que dizer isso, vão dizer. A base é a educação, né, apóstolo, da pessoa, né? E às vezes não é com manipulação que eu vou conquistar, né, Cristo, né, que eu vou conquistar essa pessoa para Cristo, mas com a verdade. Veja bem, as denominações, Assim que às vezes você fala algo, ministra algo para alguém que de pronto ela não aceita, né? Acho que o irmão já deve ter essas experiências, mas depois ela não tem uma experiência, porque foi falado sobre isso, né? Com Deus, e ela ali não é um testemunho. Veja bem, tem muitas denominações religiosas que até no início eu queria até copiar, né? Porque eu achava que funcionava. Eu não tinha experiência espiritual ainda. Lá eles tinham grupo de jovens, grupo de crianças, grupo de senhoras, grupo dos homens. Eu achava até uma boa ideia, né? Mas por que tem essas coisas na igreja?
para agradar homens. Não é? Porque isso aí são programações que agradam. Porque ali se estão separando as pessoas por sexo ou por classe, né, de idade, é porque queremos agradá-los. Porque Deus nunca fez isso em nenhum momento na sua igreja. Olha só que... Na igreja de Jesus, senta o pai, a mãe, o filho, com 3, com 5, com 10, com 15, senta ali para escutar que nem um adulto. Não tinha escolinha infantil na igreja primitiva. Os pais ensinavam seus filhos em casa. Mas no dia do grupo familiar, todas as idades estavam presentes na igreja. Né? Então, na verdade, tem essa agradar a homens para mantê-los dizimando, ofertando, sei lá qual é os interesses, mas não estão fazendo o que Deus mandou. Esse é o problema. Estão fazendo coisas para agradar os homens. Então aí tem corrente não sei do que, corrente não sei do que, corrente não sei do que para alcançar isso, para conquistar aquilo. Tudo, não existe no reino isso. Tu tem que decretar que Deus faça isso na tua vida. Isso não existe. Nós somos uns servos miseráveis. Como é que eu vou impor coisas para Deus? É verdade. E tem uma situação também que é bastante comum, né, que a gente usa bastante, porque a gente acaba sempre, quando tem alguma situação, alguma atividade para fazer, nós sempre vamos naquelas pessoas que nós temos mais afinidade, né? Nem oramos ao Senhor, Senhor, quem quer que faça esse trabalho comigo, mas a gente acaba indo, vai sempre aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, porque já temos mais tempo de comunhão, aquela ali não tem divergência, porque a gente, quando tem uma direção, a gente nunca vai buscar, tipo, quero ser edificado, vou chamar a pessoa que eu tenho dificuldade, porque não quer ser exposto, né? Porque nós queremos manter sempre como a Janaína trouxe ali, né? O velho homem intacto, né? Quer chegar às bodas assim sem lapidar nada, né? Sem sair uma lasquinha. O inimigo engana o crente e faz o crente perder muito tempo sem desfrutar de Deus aqui no reino. Ele enrola, ele engambela os crentes, ele vai levando, né? E aquela pessoa deixa de desfrutar das experiências, da riqueza do Espírito por muitos anos aqui. Veja que prejuízo isso é para nós. Né? Não experimenta a ressurreição, né? Porque é como foi pregado nessa própria mensagem. Existe a morte, mas também existe a ressurreição de Cristo. E a gente tem que ter convicção dessa ressurreição, né? Que é através das experiências. E eu acho que está faltando muita convicção, né? No nosso coração, assim, dessas experiências que Jesus morreu, mas que também ressuscitou, né? Exato. Então, certa vez me perguntaram, o que é... Vocês falam tanto em morte, da vida da alma. Pessoa que chegou na igreja, que era meio filósofo, né? Afinal de contas, o que é esse troço que vocês falam toda hora? Da vida da alma, o velho homem vai morrer, o ego tem que morrer. Ele perguntava, o que significa isso, afinal de contas? É um absurdo isso que vocês falam. Ora, como é que vocês vão dizer para uma pessoa que o ego dela tem que morrer? Então, vocês estão profetizando a morte da pessoa. Né? Não é nada disso. O que Jesus, quando fala da cruz, fala que eu tenho que negar tudo que é natural em detrimento da obediência à verdade. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para você. Tá? Você está numa situação experiencial, né, com um irmão na igreja que te ofendeu. Aí você diz, você sabe o que está escrito. Deus manda perdoar, abençoar aquela pessoa e não ficar com o pé atrás com ela mais. É assim que Deus fala na Escritura. Aí, se você faz isso mediante a ofensa que tu sofreu, tu matou um demônio que fortalecia o teu ego, enfraqueceu o teu ego. Tem um bicho ali que já sofreu um dano e saiu de cena, que você se negou. Isso é a morte da vida da alma.
Aí lá no outro dia, tu tem um demônio chamado avareza, que cada vez que tu vai devolver e ofertar, ele te ataca e te deixa nervoso com medo de faltar. Aí, sabe de uma coisa? Vou dar oferta e dízimo. Vou negar, vou acabar com esse demônio hoje. Aí, então, você enfraqueceu novamente, mais um ponto, o teu ego. Saiu mais um demônio e foi vencido. Daqui a pouco, noutra experiência ali, em que você tem que gastar a tua vida em favor de outro ali, aí você está muito preocupado com as tuas coisas pessoais, que está cheio de coisa para fazer. Mas aí você larga tudo que é teu e vai atender aquela pessoa. Matou outro demônio. E o teu ego vai morrendo, enfraquecendo. Então, todas as áreas que tu for provada por Deus, tu tem que vencer assim. Negando-se. Né? Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, se liberta dos demônios. E é isso que acontece, que também falo na mensagem, que o Senhor vai tomando espaço na nossa alma, e ali a gente chega àquele 51%, onde o Senhor vê que vai avançando, né? Que vai subindo um triângulozinho ali, né? Para a estrela de Davi, mostra lá, né? Aí o ego natural, uma hora se tu pudesse olhar o teu ego, depois de processos de negar-se, você ia ver assim, ó, que ele era, quando você chegou na igreja, ele tinha 10 quilos. Agora, tu olha para ele, tá com 5 quilos, né? Tá com 4 quilos, porque você tem praticado a verdade. Se pratica a verdade, tá negando a vida da alma. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso é testemunhar da ressurreição, né? Eu queria também que o apóstolo abordasse assim sobre o testemunhar, porque também foi falado, né? Sobre a gente ter a prática de testemunhar na igreja, ter a diligência de não subir no púlpito com o coração amargurado, né? Porque, como eu digo, né, tudo é para edificação. Eu, amargurada, não vou conseguir edificar ninguém. E até tempo, né? De testemunho. Você abordou sobre isso. O testemunho, a igreja não aprendeu ainda. Muitos sabem fazer. Depois que eu botei o microfone, o Mike Mayer, aquele, melhorou bastante. Melhorou. Ficaram mais objetivos, encurtaram o tempo, estão falando só de essências. Está melhorando bastante. Porque a pessoa subia no palco para falar 3 minutos, 5 minutos, ficava falando 30 minutos. E só redundância e não dizia nada. Né? Só promovendo lá as coisas ruins e negativas e não falava da essência da experiência. Objetividade, porque para testemunhar precisa do Espírito Santo também. Você não pode testemunhar porque vai fazer um relato natural da tua experiência. O testemunho é espiritual. Não é natural. É um mover de Deus na tua vida. Então, assim como tu vai pregar no Espírito, tem que testemunhar no Espírito. Então, o que tem que fazer? Tu pega a tua experiência. Como foi antes da experiência? Como foi o momento da experiência? 1 minuto para cada coisa. Tu não precisa fazer enrolação. Tem pessoas que têm uma facilidade de simplificar isso e falar com muita unção essas coisas. Não precisa ficar falando coisa que não tem importância nenhuma. Então, como o meu testemunho, como era a minha vida antes de Cristo, como é a minha vida quando eu recebi Cristo, como foi, e como ficou depois de Cristo. Tu tem que dividir o teu testemunho em 3 partes. Porque senão você vai ficar falando descoordenadamente de coisas de antes, de coisas com o futuro, de coisas do presente, e dá uma misturança e quem está ouvindo não entende nada. Então, aí termina o testemunho e a pessoa vai vir, afinal de contas, onde é que está o milagre? Não vai achar. Entende? Porque a pessoa se perdeu no relato. Então, o testemunho... Agora, por que o testemunho está errado? Porque está dando fora da direção do Senhor, não é no tempo do que o Senhor quer, mas a pessoa gosta de falar, vai lá dar o testemunho, entende? E ela está despreparada para isso. O testemunho tem que ser... Eu vejo assim que tem muita gente que no começo tem muito prazer em dar um testemunho.
E a gente vai ficando mais velha, a gente vai se retraindo, até para dar um testemunho que é do Senhor. Muitas vezes a gente sente, você vê assim, acho que tem essa experiência na igreja, você sentir que as pessoas estão ali, e Deus chamou aquelas pessoas para dar um testemunho, mas a gente se prende, né? Parece assim que, eu não sei se é devido à religião, o que é que vai tomando conta, que a gente começa a reter os testemunhos, que às vezes, muitas vezes, é edificante para as pessoas ali, né? São experiências de vida que a gente está tendo com Cristo e que glorifica muito o Senhor. Mas eu vejo assim que a gente começa a reter os testemunhos, como tem aquele que quer dar o testemunho o tempo inteiro, né? Que acontece, tem uns que retém. Né? Porque o apóstolo Paulo teve um testemunho que ele deu 14 anos depois. Olha só. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E quando voltou, ele não contou. Ele não testemunhou. Mas foi um dia que ele chegou e falou, porque Deus disse, é hoje que eu quero. Fala. Então, isso também mostrou para mim que é dirigido pelo Espírito Santo o testemunho. Então, eu estou num culto. Eu tive experiência na semana com Jesus, bem forte. Mas eu estou no culto. E Deus não me tocou para dar o testemunho. Vou ficar quieto? Não é a minha vez. Então, quando eu levantar um dia, que seja pela direção do Espírito Santo. Que aí vai ser uma unção tremenda. Vai ser uma bênção e Deus vai honrar. Porque não partiu da carne o desejo. É claro que eu posso comentar com meus irmãos fora lá do púlpito, entende? Eu posso contar essas coisas para os amigos, os irmãos, as minhas experiências, a hora que eu quero. O ideal é que você seja dirigido pelo Espírito Santo. É algo assim tão... Para o momento, né? Tão importante, né? Aqueles que estão ouvindo ali, está intercedendo, né? Sobre aquele que vai estar compartilhando sobre o testemunho, porque eu já vi, a Janaína trouxe aqui sobre a questão da amargura, e já vi várias situações, assim, até comigo mesmo, de Deus estar operando ali um processo de cura, né? E aquelas pessoas que não discernem, né? Acabam julgando, porque eu já vi situações, porque fazia parte daquilo que Deus estava operando, libertando aquela pessoa. Então, aqueles que estavam no ambiente ali, estavam intercedendo, e também por saber, né, daquele compartilhar, aquilo que estava se passando, intercederam para que aquela pessoa pudesse alcançar a vitória, né? Porque a gente vai sempre muito pelo julgamento, né? A gente muitas vezes não discerne aquilo que Deus está operando. Então, no testemunho eu tenho que fazer essa divisão, porque eu já vi assim, irmãos que se perderam, né? Falaram do diabo o tempo inteiro e não falaram de como Jesus libertou eles. Então o diabo foi promovido naquela noite, né? Porque o diabo atuou e não viram o relato de que Jesus fez a obra. E embora Deus fez uma grande obra na vida da pessoa, mas a pessoa não soube colocar, porque falou fora da direção do Espírito. Amém. O apóstolo também falou nesse aperfeiçoamento sobre o fogo, né, ardente. Falou sobre o foco de que, assim, às vezes a gente não entende porque algumas pessoas, né, não passam os mesmos tratamentos que nós. Talvez um dia a gente também não quis estar aqui, mas Deus fez de tudo para que estivéssemos, né? Como você deu o teu relato, que não era o que queria ser pastor, né? Ser o que é hoje em dia. Mas Deus trabalhou fortemente para que aquilo acontecesse. A gente vê que na vida de outras pessoas não é assim, né, apóstolo? Tem gente que decide não querer e eles não querem. Eu também fico boba com isso. Mas como é que fica? E fica, né? E Deus deixa ali. Queria que o apóstolo compartilhasse mais sobre isso, né? Que é uma coisa, assim, às vezes até difícil da gente entender, né? Por que alguém pode decidir, mas eu não posso decidir que não, né? Eu tinha que passar. Tudo depende do propósito e do plano de Deus. Que a gente não sabe exatamente o que Deus tem para cada um de nós. Tu sabe até hoje porque tu experienciou. Mas daqui para frente, tu sabe o que Deus vai fazer? Não. Então está na alçada divina, isso não é nosso, essas coisas. Porque você é servo e não senhor. Então Deus está mostrando ali que tem uma direção na igreja, é um cabeça na igreja, como foi falado sexta-feira lá na reunião de recepção em Passo Fundo.
aquele teatro ali, ficou bem claro para todos que quem dirige o reino é Cristo em tudo, em tudo. E nós somos unha, dedo, fígado, estômago, células, músculos, nervos. Nós somos membros que temos que ter funções exercidas em cooperação com a cabeça, mas não somos o autor das ações, né? Nós somos cooperadores de Cristo. E o membro tem que estar ligado organicamente. O que é isso? Submissão plena ao cabeça. Então, se você obedece sempre à verdade, você está orgânico e vivo no corpo de Cristo, produtivo, sendo uma testemunha e dando testemunho de ti, né? Então, cada vez que você vai falar, as pessoas vão enxergar Cristo em ti. Cada vez que você faz alguma coisa, as pessoas vão ver que Cristo fez algo. Amém? Falou sobre a cabeça, né? Que ela é imutável, né? Ela está lá no local. E nós, como corpo de Cristo, cada membro, como acabou de falar, cada célula, está crescendo, né? Cada órgão está crescendo para se encontrar com a cabeça, né? Mostrou bem lá a estrela de Davi se formando, né? Foi algo muito interessante, assim, porque quando a gente vê, os nossos olhos tocam algo, parece que aquilo ali toma todo um sentido, né? Como estava ali o irmão, né? Parado, você mexendo nele, a gente realmente percebia que é algo tão fácil de entender, mas que às vezes a mente da gente, né? Tem fortalezas mentais que fala, né? Que é para a gente mudar a mente também, né? Cita Sim. Lá o Romanos 12:2, né? É para renovar nossa mente. A gente precisa renovar nossa mente, porque é algo simples, mas a gente complica, né? Veja que aquela representação lá, ela foi visual e auditivo, foi as duas coisas. Isso grava mais no nosso coração. A gente aprende e vê como é simples ser cristão. Não é nada complicado. Se não tiver a vontade humana própria interferindo, tudo vai para frente. Amém? Se tiver a vontade própria, seremos testemunhas, né? E vamos testemunhar e ser testemunha do Senhor. Amém. Olha só, muito interessante, né? Muito bacana compartilhar tudo aquilo que Deus nos iluminou essa noite, mas estamos chegando aí aos momentos finais. Na sequência aí, né? Também já Novas do Reino, participação do ministro, que hoje é dia de reciclagem da visão. E, ministro, eu queria deixar as considerações finais aí para o irmão. Acho que para a Janaína primeiro, porque depois, quando o irmão sai, a Janaína também acaba saindo do ar. Janaína, Deus abençoe, boa noite, obrigada pela participação. Eu que agradeço participar com vocês, renovar a mente, né? Porque quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente está renovando a nossa mente, né? E estamos aqui, né, à disposição. Deus abençoe, Renata, Deus abençoe a todos que participaram com a gente aí, que contribuíram lá participando também no Instagram, no Pão da Vida. E Deus abençoe a apóstolo também aí. Muito obrigada. Eu agradeço aí a participação, Renata e Janaína, por essa comunhão desta noite, com a audiência do programa também. E voltamos no mês que vem, se Jesus deixar. Amém? Amém. Deus abençoe, né? E foi realmente muito edificante. Tchau, Deus abençoe. Amados ouvintes, então essa foi a participação do ministro e também com a Janaína, e nós compartilhando sobre testemunho e ser testemunha. Eu creio que foi uma noite bastante edificante. Se você não pôde assistir aí Deus no Início, vai ficar salvo aí na nossa página no Facebook do programa Pão da Vida, para que você possa desfrutar que foi essa noite. E a programação segue, né, Jefinho? Boa noite, Deus abençoe. Obrigado a todos aí por terem estado conosco aí. Vamos ter agora Novas do Reino aí, né? Com Ronald Classe, né? E também o Márcio Porto. Não percam Nova do Reino aí agora aí. É isso aí, então voltaremos amanhã, se assim nos permitir o Senhor. Você ouviu, pela Rede Menorá de Comunicação, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus.
Eu sou o pão da vida. Eu vim do céu. Programa Pão da Vida.